Gente, a sessão choradeira é quando a gente passa pelo regime oficial da organização criminosa Taliboi, que é o Jornal do Carluxo, Jornal da Cidade, que tem aqui várias loucuras a respeito do que vai acontecer com o Bolsonaro ou do que está acontecendo com Alexandre de Moraes. Na busca insana de incriminar Bolsonaro, mais um general na mira da Polícia Federal. Gente, a Polícia Federal, nesse momento, ela está procurando provas que comprometam, obviamente, militares, mas o foco não é encontrar provas para colocar generais na mira. As pessoas que estão sendo detectadas ali como criminosas estão sendo indiciadas e estão entrando na mira porque são criminosas e não o contrário. É até importante dizer aqui para o Jornal do Carluxo que já existem provas suficientes para colocar o Bolsonaro para o resto da vida na cadeia. O detalhe é que existe um trabalho da Polícia Federal nesse momento não para colocar mais generais na mira para incriminar o Bolsonaro, mas para encontrar todos aqueles que estavam com o Bolsonaro nesse planejamento aí para destruir de vez a democracia do Brasil. Com apenas uma frase, Bolsonaro desmonta mais uma narrativa do sistema. E aí ele disse, olha, de uma forma bem ridícula: não vou sair do meu país, repito, não vou sair do meu país porque não fiz nada de errado, tá ok? Isso alguns minutos depois do Bolsonaro garantir que ele iria embora e que fugiria para uma embaixada, que seria essa a solução, e é essa a solução adotada em todos os momentos em que um líder político é perseguido, como ele, coitado, que apesar de ter todos os motivos para uma prisão preventiva, ainda não foi preso preventivamente, está em liberdade, podendo responder pelas acusações que estão sendo imputadas a ele. Então esse Bolsonaro, coitadinho, que está sendo perseguido há 2 anos, provas ali elementares de uma tentativa de golpe, esse Bolsonaro que foi protegido na CPI da Covid-19 pelo sistema que ele tanto acusa, ele agora está reclamando de estar sendo perseguido pelo sistema. Talvez, gente, não exista outra pessoa no Brasil com mais motivos e provas para estar na cadeia que o Bolsonaro. No entanto, o Bolsonaro está fora da cadeia, alegando perseguição, numa circunstância em que o mundo inteiro deve estar olhando para o Brasil e perguntando, peraí, esse cara nunca vai ser preso? Porque essa é a reflexão que acontece nesse momento. Estão tentando agora reverter, né, obviamente, a situação para tentar ver se o Bolsonaro começa a falar com o pobre, porque até então o Bolsonaro representava aquele superliberalismo no qual ninguém seria pobre e conseguiu criar a maior pobreza da história recente do Brasil. Lula tenta vender narrativa de governo para os pobres, mas o Brasil está mergulhando em uma crise fiscal. O detalhe é o seguinte, no momento em que o Brasil entra numa crise fiscal para salvar os pobres, o mercado fica com raiva. Crise fiscal para salvar os pobres é endividar o governo para o pobre não morrer de fome. Endividar o governo para que programas sociais possam acabar com a fome. Nós tivemos o maior aumento no nível de fome no Brasil durante o governo federal do Bolsonaro. Assim que o Lula entrou no poder, com poucos meses o Lula conseguiu reduzir drasticamente essa fome. Mas para o mercado, a fome dos mais pobres não interessa. Então agora a retórica deles é no sentido de dizer que o Lula está afundando o Brasil numa crise fiscal que, diga-se de passagem, é herança do bolsonarismo, do Temer e do golpe contra Dilma. Porque se não fossem esses movimentos, a gente estaria muito bem hoje. Indiciamento de Marcel é tentativa de intimidação do legislativo como um todo. Olha, eu nunca vi falar que apresentar a foto de um delegado de polícia e acusar pessoalmente um delegado de polícia para que a organização criminosa bolsonarista Taliboi possa identificar e matar o delegado com tio França, homem-bomba ou outra maneira, seria prerrogativa de um deputado. Até então, a gente imaginava que o deputado estaria ali para propor leis e até fiscalizar o poder executivo, mas jamais espalhar um crime de ódio e uma sugestão que esse rapaz aqui da foto precisa morrer. Olha, é esse aqui que está perseguindo o Bolsonaro, gente. O nome dele é tal, ele trabalha em tal lugar e, por favor, atrás dele para botar esse camarada debaixo de 7 palmos. É esse tipo de prerrogativa que os bolsonaristas querem ter nesse momento. Indiciamento correto, não adianta Jornal do Carluxo
chorar. E agora o Jornal do Carluxo traz uma informação importantíssima dessa que talvez se torne no futuro uma musa do bolsonarismo assim que declarar que é apoiadora do Bolsonaro. Suzane von Richthofen é reprovada em concurso para tribunal. Então, está disponível para o Partido Liberal. General encurrala Barroso e cobra explicações sobre ação contra Bolsonaro. Barroso, ministro do STF, não deve explicação nenhuma a nenhum general. Até porque general, ele faz parte de uma organização do Poder Executivo, que é uma organização que não tem autonomia para cobrar nada de ministro do STF. Muito menos encurralar. Digo até diferente. Se algum general encurralar o Barroso, Xandão manda prender e bota junto com os demais generais que estão presos nesse momento. E aqui, né, o indiciamento daquele deputado bolsonarista que brinca de pedir a morte do delegado e esquerda grita e surta, acusando Bolsonaro de golpe, mas covardemente se cala sobre Maduro. Olha, eu queria entender uma coisa. O que nós do Brasil temos a ver com Maduro? Jornal do Carluxo, tenha piedade de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a uma paz eterna sem Bolsonaro, mas tira das nossas costas essa desgraça de ter que continuar carregando o Maduro como responsabilidade nossa. O Maduro não tem cidadania brasileira, o Maduro não é filiado a um partido político no Brasil e o Brasil não tem que ficar falando muita coisa a respeito do Maduro, não. Sabe por quê? Quem matou 700 mil pessoas aqui no Brasil de Covid-19 foi uma política irresponsável do Bolsonaro. O Maduro não veio aqui no Brasil para falar que a Covid-19 era só uma gripezinha. O Maduro não estava tentando convencer os brasileiros a aguardarem qualquer laboratório que vendesse a vacina com uma beiradinha, né, uma corrupção de $1 por dose, né? Quem dera se fosse R$1, $1 por dose. Nós brasileiros tivemos um presidente que estava aqui no Brasil incentivando as pessoas a descumprirem as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Maduro não veio aqui no Brasil para falar com ninguém, para enfrentar a doença e morrer. E tem mais, não é Maduro que estava articulando uma parte das Forças Armadas brasileiras para matar o presidente eleito. Não é Maduro que estava aqui dentro do Brasil com uma minuta golpista para dar um golpe aqui depois do processo eleitoral brasileiro. Então pedir nesse momento para a esquerda parar de falar do Bolsonaro para falar do Maduro, né? É essa a proposta do Carluxo aqui no Jornal do Carluxo. Não dá. Nós vamos continuar cobrando a prisão do Bolsonaro. Vamos continuar, sim, com a picanha guardada no freezer, esperando a hora da prisão do Bolsonaro, que a gente vai, sim, comemorar. Moraes se tornou o xerife do Brasil. Detona senador. Que poder tem esse senador para detonar o Moraes? Senadores bolsonaristas que provavelmente estão com medo de se tornarem os próximos investigados pelo Moraes, quando eles xingam o Moraes, a gente pode perceber que é a mesma coisa de um criminoso do partido, né, do PCC, acusando o juiz que está nesse momento investigando os crimes do PCC. Falar que um senador agora está detonando o Moraes é a mesma coisa de dizer que determinado criminoso, Fernandinho Beiramar, está xingando o juiz que está julgando o Fernandinho Beiramar. Absolutamente normal. Essa organização criminosa, ela se estendeu ali para o Senado, Câmara dos Deputados, né? Uma organização criminosa que, além de estar nos morros do Rio de Janeiro, controlando o tráfico de drogas, a gente sabe que tem uma ligação muito grande, ela vende drogas para, né, leva drogas para a Espanha, no avião presidencial, faz tudo isso. Mas agora ela está sendo investigada, sim, por uma organização criminosa que deu um golpe no Brasil. Não conseguiu manter o golpe, mas durante algumas horas estiveram ali, né, nos prédios do poder, quebrando tudo. Agora é hora de pagar o preço. Não vai adiantar a choradeira do sistema Carluxo de comunicação. Agora é entender que vão para a cadeia